Record. Aí. Então, voltamos. O oxigênio é o limitante. Agora tem mais aqui, letra B e C. A massa do reagente em excesso e a massa do produto formado. Para a massa do produto formado, eu preciso, para você determinar isso, eu preciso utilizar o limitante, tá? Para você fazer os cálculos, nunca com quem está em excesso, é sempre com o limitante. Então, para fazer a letra B, eu vou pegar o oxigênio e o produto, né, a água, quem está sendo produzido. Então, eu vou pegar o oxigênio, vou fazer uma regra de 3 entre o oxigênio e a água. Então, isso daqui é a letra A. Na letra B, que eu vou dividir aqui, ó, nós vamos pegar oxigênio com água. Como o exercício está falando em massa, vamos colocar tudo em massa aqui, ó. O O2 é 32 gramas e o H2O ele já me deu, ó, 18 gramas. Só que 18 gramas é 1 mol de H2O, aqui não tem um 2, vou multiplicar por 2 essa bagaça aqui, que vai me dar 36. Tá? 36 gramas. Então, 32 gramas de oxigênio produzem 36 gramas de água. É o limitante. Quanto de oxigênio? É a pergunta. Você tem que conversar com o exercício. Estequiometria, você tem que falar com você mesmo, com o exercício, né, na verdade, o tempo inteiro. Você tem que perguntar, mas quantos gramas de oxigênio ele me deu? Ele me deu 40 gramas de oxigênio. Ele está usando 40 gramas de oxigênio. Então, quanto de água isso daqui vai ser produzido? Ó? A estequiometria está aqui. Então, aqui já não dá para fazer a proporção, né? Já ficou complicado. Eu vou ter que resolver esse cálculo. Então, vai ficar... Vou fazer aqui embaixo. 32 vezes x é igual a 40 vezes 36. Vai, faz aí. Eu quero a resposta já, final. Quarenta vezes 36, 0. Vai dar 3,75? Eu acho que é isso. Não, acho que não. Deixa eu ver. Porque, ó, 4 vezes 30 vai dar 120, certo? É que é 40. Ah, ué, 40. Tem que dar mais do que 36. Vai dar tipo 40 e poucos aqui. Vai dar. Não é 37,5? Não, vai ser mais que isso. Porque, ó, a proporção aqui, 32, 40. Aqui, 36, tem que ser mais do que 40. Eu tenho que esperar um resultado maior aqui. Deixa eu pensar aqui rapidão. Não, claro, isso é isso mesmo. 37,5. Peraí. Porque 40 vezes 30 é 1.200. 1.200 dividido por 32 vai dar 37,5. Você está fazendo vezes 30, é 36. Ah, tá. Eu não tava vendo esse negócio direito aí. É que minha letra não ajuda muito. É o 6. 40 vezes 36. 45. A resposta, né? Final. Aí, Isso. viu? Ó, eu tinha falado, ó, tem que dar mais do que 40, porque ó, a proporção, se aqui 32 está dando 40, 36 tem que dar mais do que 40. Não, desculpa, é que eu não tinha visto que eram 36. Não, eu que não escrevi direito. Aqui 40 vezes 36 vai dar, deixa eu ver, 0, 4 vezes 6, 24 vai 2, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 14. Acho que é isso aqui, ó. Dividido por 32, 45. Tá. Então, essa é a massa do produto formado, ó, 45 gramas. Aí, a letra C, a massa do reagente em excesso. Então, tá. Quem que está em excesso? É o hidrogênio. Tá? Eu tenho 40 gramas. Quanto de hidrogênio vai ser usado? Aí, agora eu vou fazer outra regra de 3, tá? Com H2 e com o O2. Pegar as massas de cada um, ó, 4 e 32. Porque ele está falando reagente em excesso. Então, eu vou pegar entre os reagentes, de novo.
essa proporção aqui, ó. Só que agora eu vou usar o limitante. Quem que é o limitante? É o oxigênio. Eu tenho 40 gramas de oxigênio. Esses 40 gramas de oxigênio que eu tenho, ele vai ser consumido inteiro, porque ele é o limitante. Tudo isso daqui vai reagir. Quanto de hidrogênio vai precisar? Então, aqui que está nosso cálculo. Então, vamos lá. Não dá também para fazer... vai ser 32 vezes x é igual a 4 vezes 40. X é 160 dividido... Vai dar 5. Dá 5. Olha só. Beleza. Quer dizer que eu só vou precisar de 5 gramas de hidrogênio. Mas quantos gramas de hidrogênio que o cara colocou? O cara não colocou 40? Então, o reagente em excesso, ó. Esse aqui é um... Deixa eu voltar. Reagente excesso é igual a massa do cara. Quem está em excesso, você pega a massa dele, menos a massa que reage. A massa dele que vai reagir. Realmente, só vai reagir 5. Então, quanto em excesso que eu vou ter? 35 gramas. É a massa de reagente em excesso. Tá? Então, para calcular o excesso é assim que faz. Você usa o limitante. Então, olha só, qual foi o raciocínio desse exercício aqui todo? Eu peguei aleatoriamente, eu peguei assim, ó, reagentes. Então, eu peguei meus reagentes e escrevi. Se ele está falando em massa, beleza, eu peguei a massa de cada um. A massa molar de cada um, já multipliquei pelo número de mols que tem de cada um. Ok. Aí eu peguei aleatoriamente, escolhi qualquer um dos dois. Eu, por acaso, escolhi o hidrogênio. Eu poderia ter começado pelo oxigênio, tá? E daria para identificar do mesmo jeito. Eu peguei o hidrogênio, peguei a massa que o cara me deu do hidrogênio e calculei quanto de oxigênio eu precisaria para consumir essa quantidade de hidrogênio que ele me deu. Eu vi que precisaria de muito oxigênio. Eu falei, opa, então quer dizer que esse hidrogênio está sobrando. Porque para gastar tudo isso aqui, precisaria de muito mais hidrogênio do que ele colocou. Então, quer dizer que o hidrogênio está em excesso. E o oxigênio é o meu limitante. Tá? Beleza. Aí depois, para calcular o produto formado, eu peguei o limitante. Quem é o limitante? Ele que vai ditar as regras. Porque ele é o cara que vai coordenar ali. Tudo vai depender dele. A quantidade que vai ser produzida é do limitante, porque ele limita o quanto pode ser produzido. Tá? Ele vai ser consumido inteiro, então só vai poder ser produzido a quantidade que ele consegue reagir. Não tem como produzir a mais, porque não tem mais dele. A reação depende dele. E aí depois, para a gente descobrir o reagente em excesso, eu peguei e fiz uma estequiometria entre os reagentes, utilizando a massa do limitante. A massa do limitante. Fiz uma regra de 3, descobri quanto que eu precisaria do que está em excesso. Eu só preciso, aqui nesse caso, de 5 gramas. Aí, para descobrir quanto que está em excesso, quanto que eu coloquei a mais, que eu estou desperdiçando, basta você pegar o tanto que está usando dele, que o cara colocou na reação, menos o que realmente vai reagir. Aí você tem a quantidade de reagente em excesso. Isso chama-se estequiometria. É raciocínio lógico puro. Vocês perceberam isso? Que é raciocínio puro, cara. E você tem que ir conversando. E esse macetezinho, essa malemolência, daqui você vai desenvolvendo com o tempo de fazer exercício. Apanha bastante, tá? No início, você trava, porque cada exercício é uma pergunta diferente. Cada um é uma pergunta totalmente diferente. Então, dá uma apanhada mesmo, é normal. Extremamente normal. Rendimento, maravilha. Vamos falar de rendimento. Tá na nossa apostila. Esse daqui já é o módulo 33, tá? Rendimento, lá vai ter rendimento e acho que é pureza, se eu não me engano. Acho que já é tudo no módulo 33, que é da primeira parte da química, né? Da apostila. Nós estamos na primeira parte, só que a segunda parte e a terceira parte é uma aula cada. É bem rápido. A primeira parte que é a química geral inteira. E aqui, isso daqui é o final de um primeiro ano. Só que o que acontece? Na maioria das escolas você não chega a essa parte. Eu mesmo, dificilmente eu consigo. Se eu for contar aqui nos dedos dos meus 12 anos que eu dou aula, em escola pública, eu acho que uma vez só que eu consegui chegar a falar disso daqui, de rendimento, nessa parte. Nos cálculos estequiométricos eu sempre paro no início, porque acabou o ano já, não tem mais tempo. Pelo número de aulas, sempre foi 2 aulas de química, então não rende. Aí na escola particular,
tinha 3 aulas de química já. E outra coisa, o andamento é muito mais rápido, né? As aulas andam mais rápido, não tem negócio de feira toda hora para aula, toda hora. Não, é aula, 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 acabou. Aí você consegue cumprir. Então, nas particulares, eu sempre cumpria. Agora, na escola pública, eu nunca cheguei em rendimento, acho que só uma vez. Porque realmente é muito atropelado. Esse negócio de ter feira, de não sei o que, paralisação, acaba com o andamento das aulas. Então, provavelmente, vocês não tiveram isso. Tá? Essa parte de cálculo estequiométrico que a gente está fazendo, provavelmente vocês não tiveram. É importante a gente trabalhar isso, tá? Porque isso, no Enem, dá uma diferença lascada. Por quê? Ela vai ser uma questão difícil. É considerada difícil, porque a maioria das pessoas erram. A maioria das pessoas erram uma questão que envolve raciocínio lógico, porque a maioria das pessoas são limitadas em relação a esse raciocínio, a interpretação. Então, você trabalha, olha as habilidades que você trabalha no exercício de estequiometria. Você trabalha interpretação de texto, análise de dados e raciocínio lógico. Então, são essas habilidades que envolvem. Aí você tem que ter o conhecimento químico ali por trás ainda. Então, não é fácil, não. Galera, rendimento é o seguinte, tá? Vou falar assim, sem olhar aqui, deixa eu até ampliar de maneira curta e grossa. Rendimento. Nós sempre vamos fazer o cálculo do rendimento teórico. O que é o rendimento teórico? Eu vou usar a estequiometria da reação. Então, você tem a reaçãozinha química ali, tá bonitinho, tem estequiometria. Ele fala que um desses reage com 2 desses, produz 3 daquele. Beleza, essa é a minha proporção. Eu vou fazer um cálculo usando essa estequiometria. Isso daqui é o rendimento teórico. Isso sempre vai ser 100%. Toda vez que você usar a equaçãozinha ali, isso sempre é 100%. Sempre. O cálculo ali é para 100%. Se a reação ocorresse bonitinha, 100%. Você chegou no valor. Só que na prática isso não acontece. Você tem interferências, a substância não é pura, tem contaminantes no meio. Então, isso na prática, você dificilmente consegue uma reação ser 100%. Você precisa controlar muitos fatores, pressão, temperatura. A temperatura tem que ser constante, não pode variar. As colisões da substância, é muito complexo. Então, sempre na prática, o rendimento é 80%, 90%. Nas indústrias químicas, os caras que estão produzindo coisa aí, que a gente usa, tecido, tinta, tudo isso, o rendimento é 90%, 80%. O cara que conseguir 90% de rendimento, esse cara tá bom. Geralmente, tem reação química que o rendimento é baixíssimo, é 60%. E aí, o cara que consegue melhorar esse rendimento um pouquinho, aumenta o faturamento da empresa. Então, rendimento sempre vai ser assim. Você vai calcular usando a estequiometria, isso vai ser 100%. Depois, no final, você vai pegar lá o rendimento que o cara falou no exercício. Ele falou, ó, essa reação ocorre com rendimento de 80%. Aí você faz uma regra de 3 extra. Você vai pegar lá assim, ó, o que eu calculei é para 100%. Mas como não é 100%, é só 80%, então qual é o valor que deve ser aqui? Você faz uma regra de 3 extra. Então não tem que ter medo disso. O povo treme com uma coisa que não é complexa, que ninguém entende, que é simples. Então vamos ver. Vamos ver. Deixa eu diminuir. Aqui, pronto. Isso aqui eu já falei. Vou pegar um exercício aqui para fazer. Exemplo, sabendo que a formação da água ocorre segundo a equação, então tem a equação de formação da água, determine o rendimento real de um experimento no qual 2 gramas de hidrogênio reagiram com 16 gramas de oxigênio, produzindo 144 gramas de água. Nesse caso aqui, ó, é um caso até mais complexo, porque ele quer que eu descubra qual está sendo o rendimento da reação. Então, vou pegar a caneta para poder fazer anotações. Olha só. Aqui também a equaçãozinha devidamente balanceada. Sempre confira. Ó. 4 hidrogênio, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Está balanceada. Nós vamos falar de balanceamento na próxima aula. Tá? Que eu vou resolver exercício de estequiometria. Estequiometria merece 2 aulas seguidas. Porque aí eu vou pegar os da apostila, que são os exercícios pesados do Enem. Que a gente só vai resolver exercício, tá? A gente pega ali pelo menos metade da aula só para resolver exercício. Aqui está a proporção, né? 2 mols, só está escrito a quantidade de mols.
Como o exercício está trabalhando com massa, tá vendo que é tudo em massa? Gramas, gramas de hidrogênio, grama de cada um. Nós vamos descobrir qual é a massa de cada um desses caras aqui. Então, 2 mols de hidrogênio são 2 gramas. São 4 gramas, né? Isso aqui está errado. Que são 2 vezes 2. A massa do H2. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um cálculo à parte aqui. Sem usar esse daqui. Espera aí. Vou fazer um cálculo à parte. Do rendimento teórico. O que ele está perguntando? Qual é o rendimento real? Ah, tá. Qual é o rendimento real da reação? Beleza. Nós temos 4... Vou fazer aqui a parte. Pode ser aqui em cima. 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, e a água vai ser 2 vezes 18, que dá 36 gramas. Ok? Ó. Aqui está em proporção estequiométrica, tá? O que isso quer dizer? Que quer dizer que a gente está seguindo essa quantidade do balanceamento aqui, ó. 4 desse reage com 32 desse, produzindo 36 daquele. O rendimento, a gente sempre quer saber do que é produzido, tá? Do que é produzido. Então, vamos fazer assim, ó. A partir do que o cara está me dando aqui, vou pegar qualquer um dos reagentes que ele me deu. 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio. Tá. Eu posso pegar qualquer um deles, tá? Eu posso pegar tanto o hidrogênio que ele me deu, quanto o oxigênio. Eu vou pegar o oxigênio dessa vez, tá? Olha só. Vamos organizar as ideias aqui. O que eu estou querendo saber? Eu quero saber o rendimento. Rendimento sempre vai ser em relação ao produto que foi produzido. Eu quero saber, teoricamente, produziria tanto. Tá, ó, aqui está dizendo, aqui, ó, teoricamente, se eu tiver 4 gramas de hidrogênio, elas vão reagir com 32 gramas de oxigênio e vão produzir 36 gramas de água. Beleza, se eu tiver isso. Esse é o meu rendimento teórico. Ó. Isso daqui é 100%. Se eu tiver essas condições. Agora ele está me dando uma outra condição aqui que eu vou fazer o teste. Eu vou fazer o cálculo para poder ver quantos por cento que está sendo aqui produzido. Então, vou fazer assim, ó. Entre o oxigênio e a água. Podem me parar aí, tá? Se ficou confuso, porque falei várias coisas aqui, se ficou confuso, para e pergunta. Eu tenho 32 gramas do oxigênio e 36 gramas de água. É a massa de cada um, que está aqui em cima, ó. Calculado. 18 vezes 2, 36. Aqui é 32 vezes 1, 32. Então, beleza. Esse é o teórico. Agora, o cara usou quanto de oxigênio? Ele usou 16... 4 a mais. Isso, 16 gramas, né? O oxigênio, tá vendo? Ó? 16 gramas de oxigênio. Ah, tá. Eu já ia perguntar de onde você tirou esses 16, mas é que eu não tinha lido o enunciado. Do enunciado. Ele usou 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio. Produziu 14 de água. Então, beleza. Eu vou fazer o teórico. Vou pegar lá um reagente que ele usou. Você vai pegar o reagente e fazer o teórico. Ó. O teórico diz o seguinte, ó, aqui na metade, vamos usar as propriedades, ó. 16 na metade de 32, isso daqui é proporção. Metade. Então, aqui o meu resultado tem que ser metade. Qual é a metade de 36? É 18, né? 18. Então, olha só, se a minha reação fosse bonitinha, 100%, eu teria 18 gramas. Olha só aquilo que eu falei. Se ela fosse linda, bonita, maravilhosa, seria 18 gramas produzido. Só que, olha só, o cara só conseguiu produzir 14, ele não conseguiu produzir os 18. Então, quer dizer o quê? Que não tem rendimento de 100%. Então, eu vou descobrir o rendimento agora. Como que eu vou descobrir o rendimento? Isso que eu calculei, se a reação fosse linda, maravilhosa, bonitinha e desse 100%. Isso que eu calculei se ela fosse 100%. Só que o cara não obteve 18 gramas, ele obteve 14,4 gramas. Aí eu quero saber quantos por cento isso daqui representa. Isso daqui vai ser meu rendimento. Tá? Então a gente vai calcular aqui, ó. Bonitinho. Então vai ser 18 vezes x é igual a
14,4 vezes 100 vai dar 1,440. X é igual a 1.440 dividido por 18. Divide para mim, por favor. Faz aí, Emily. Ou Gabriel. 80. 80. Beleza. Meu rendimento é de 80%. É isso que eu quero que vocês entendam. Questão de rendimento, o rendimento a gente sempre faz no final. Então, você faz o cálculo bonitinho, usando os valores que estão aqui. Você vai pegar qualquer um dos reagentes e faz uma estequiometria com produto, tá? Porque rendimento sempre vai estar relacionado a produto. Você pega um dos reagentes e ele fala, ó, usei tantos gramas de um cara. Só que aí tem um problema seguinte. Às vezes, o cara usa reagente em excesso. Então, você tem que tomar cuidado se o reagente não está em excesso, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, vale a pena você fazer o teste de reagente em excesso aqui. Faz uma regra de 3 só para testar, para ver se está em excesso, se não está. Por exemplo, aqui, ó. Como que eu testaria se está em excesso ou não? Eu ia colocar assim, ó. Vou fazer só com os reagentes, para ver se não tem ninguém errado aí, se o cara não colocou a mais. Porque às vezes acontece disso, do cara colocar a mais, aí você pega o que está em excesso, ferrou. Se você pegar o que está em excesso, vai dar tudo errado. H2 e O2. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu vou testar os reagentes aqui para ver se está tudo certinho, se não tem ninguém em excesso. O H2 eu tenho 4 gramas e o O2 é 32 gramas. Isso daqui é a estequiometria, a proporção da reação química. Isso aqui não tirei de enunciado, é da reação química. Aqui na reação química a gente sabe que 4 gramas desse precisa de 32 gramas desse. Aí eu vou pegar um para testar. Vou pegar o hidrogênio. Vou pegar o primeiro aqui. Ó. Ele usou 2 gramas do hidrogênio. Então, quantos gramas de oxigênio precisa? Então, ó, aqui a proporção. Aqui é metade, aqui tem que ser metade. Metade de 32 é 16. Ele tem que ter usado 16 gramas de oxigênio, senão vai estar errado. Olha lá, ele usou 16 gramas de oxigênio. Então, quer dizer que está tudo bonitinho, não tem nada em excesso. Está tudo padronizado. Então, posso fazer meu cálculo. Vale a pena, porque olha só, o tempo que eu usei para fazer isso foi nada. Né? Fiz muito rápido para testar, para ver se o cara não está em excesso. Aí eu pego qualquer um dos dois e faço uma regra de 3 com o produto. Faz uma regra de 3, qualquer um dos dois, pega a massa que ele usou lá, da substância que você escolheu, é claro. E o resultado que você obter vai ser para 100%. Aí você escreve isso. O que eu obtive aqui foi para 100%. O que ele obteve, quantos por cento que dá? Então pronto, é isso. O exercício poderia ser ao contrário aqui, tá? Ele poderia fazer o seguinte, ele poderia falar, essa reação ocorreu com rendimento de 80%. Você ia colocar o 80% aqui e o X aqui embaixo do 18. Aí você ia saber qual é a massa produzida. O Enem pergunta muito assim. Ele fala assim, ele fala o rendimento e aí ele pergunta qual é a massa, ele pergunta assim, qual a massa da substância produzida sabendo que o rendimento é de 80%? Aí o povo cola as placas. Não tem que colar placa. Eu recomendo que faça o teste ali nos reagentes para ver se não tem ninguém em excesso. Isso é rápido, tem que treinar para fazer isso. Aí depois você pega qualquer um dos reagentes e faz uma regra de 3 com os produtos. Qualquer um dos reagentes, assim, às vezes tem exercício que ele não te deu massa dos 2 reagentes, ou dos 3, quantos tiverem. Às vezes ele só te deu de um, então você vai pegar daquele cara e fazer uma regra de 3 com o produto. O resultado que você obter dessa regra de 3 vai ser 100%. E aí você faz o rendimento. Acho que o próximo exercício aqui, ele é um exercício diferente, ó, de rendimento. Eu tinha colocado outros exercícios aqui e saíram. Então é bom que eu vou para a apostila. Ainda tem tempo, ainda dá para fazer uns da apostila. Deixa eu achar ela. Apostila, cadê você? Aqui, apostila de química, achei. Módulo 31 fórmulas, é o que já passou. Aqui tem uma no texto, depois eu já coloquei alguns resolvidos aqui. Pode dar uma olhadinha. Aqui tem vários para a gente resolver. O problema disso tudo aqui é espaço, né?
É igual a prova do Enem. Nunca, ó, essas questões todas que eu coloquei aqui são todas questões do Enem e eu tinha muito mais para colocar. Eu tinha muito mais para colocar, mas eu não coube mais aqui. Todas as questões do Enem. 2012, 2001, 2004, 14, segunda aplicação. Aí para baixo tem mais questões. Tem mais outras do Enem. Todas são de cálculo estequiométrico. Vamos pegar um... Acho que essas daqui estão com... Essas do Enem acho que eu vou resolver no presencial. É a mesma coisa, a mesma ideia. O mesmo perfil. Essa questão 5 do Enem está faltando uma tabela. Ele fala assim, ó. A tabela a seguir, cadê a tabela? Não tem. Então não dá para fazer sem a tabela. Mas a gente pode consultar depois esse exercício aqui. Só jogar na internet, copiar isso aqui, joga na internet, aparece o exercício. Aí pega a tabela para resolver. O primeiro aqui, vou fazer esse primeiro então. Eu vou dar um zoom para aumentar o espaço aqui, ó. Aí eu vou tentar resolver por aqui. Vamos ver se vai caber. Detalhe assim, ó. Eu não resolvo nenhum desses exercícios antes para poder chegar aqui resolvendo rápido. Eu gosto de trabalhar o raciocínio com vocês, assim. Às vezes passa calor, às vezes eu pego um exercício pedreiro aqui que na hora eu não estou bem, não resolvo. Mas aí depois eu pego com a mente fresca e resolvo ele. Acontece. O combinado é eu errar menos que vocês, né? Mas a gente é passivo de erro. O exercício fala assim, pelo processo da fotossíntese, as plantas convertem CO2 em água e CO2 e água em açúcar conforme a reação. Na verdade, não é bem assim. O negócio é muito mais complexo. Tem que ter uma simplificação da simplificação. Aí essa reaçãozinha aqui, ó, como ele já me deu os coeficientes estequiométricos, eu vou confiar que esteja balanceado, tá? Você tem que desconfiar quando não tem os valores aqui, ó. Quando não tem, é muito provável que a reação não esteja balanceada. Aí você tem que verificar se está. Quando ele já dá, é muito difícil que isso não ocorra. Se quiser verificar, multiplicar aqui para ver as quantidades, ok. Mas nós não vamos fazer isso agora. Eu vou confiar que esteja. Aí ele fala assim, ó. Até aqui ele só informou da reação. A pergunta vai estar a partir daqui, ó. A massa disso daqui, ó, que é a sacarose. C12 é sacarose, não é glicose. A massa sacarose produzida. Fecha. Que será produzida pela conversão de 150 gramas de CO2 em presença de quantidade adequada de água. Então, quer dizer que ele vai ter a quantidade de água adequada, não vai estar em excesso. É isso que ele está querendo dizer. Então, você tem que identificar a pergunta. Vamos ler de novo e identificar a pergunta. Olha. A massa de C de sacarose. Então, ó, ele quer saber isso aqui. Ó, já identifiquei um cara. Que será produzida pela conversão de 150 gramas de CO2. Olha o meu problema. Sempre vai ser entre dois caras. O outro cara é o CO2. Ó, vou ligar aqui. Vou até ligar eles dois. Eu vou trabalhar só com isso. O resto da equação, esquece. Você só vai trabalhar com isso daqui. Aí, beleza. Identifiquei os caras da reação. São dois que eu vou fazer uma regra de 3. Agora eu vou ver o que ele quer. Se ele quer massa, se ele quer volume, se ele quer número de átomos. O que ele está querendo aí? Ele está falando em massa, né? Ó, massa. Então, beleza. Ele está me dando massa de um cara e quer saber massa do outro. Ó, tranquilo. Ele deu massa de um, quer saber massa do outro. Se ele tivesse dado o número de mols de um e quisesse saber massa de outro, número de mols de um, eu ia descobrir o número de mols aqui pela estequiometria e fazer uma regra de 3 e achei a massa do outro. Mol, massa, massa. Só que aquele deu a massa de um cara, quer saber quanto do outro é produzida. Pronto. Vamos achar a massa molar de todo mundo. Quando o cara fala em massa, ele te dá a massa, quer o resultado em massa, massa molar. E esse cara não foi bonzinho de já dar calculado para nós não, viu? Ele só deu as massas atômicas. Eu tenho que calcular a massa dessas moléculas aqui. Como que faz isso? Vai num cantinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, C12. Oh, miserável. H22, O11. Aí você coloca assim, ó, C, H e ó. Tem guri que é bom que já faz isso aqui de cabeça. Eu não sou desses. O carbono é 12. O H vale 1. De onde que eu estou tirando esses valores aqui? Ó? Carbono é 12, o H vale 1 e o O é 16. A massa de cada um da tabela, tabelado isso aqui.
Agora eu multiplico pela quantidade. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho 12. Então, vou multiplicar por 12. H eu tenho 22. Multiplica por 22 essa bagaça. E oxigênio multiplica por 11. Aí vai dar minhas respostas aqui, ó. Que desgrama, né? Vamos lá, então. 10 vezes 12, eu vou multiplicar aqui de cabeça. 10 vezes 12 dá 120. 2 vezes 12 vai dar 24. 120 mais 24 dá 144. 144, isso. 144. Aí 1 vezes 22 é 22. E 11 vezes 16. 10 vezes 16 é 160. 1 vezes 16 é 16. 160 mais 16 vai dar 176. 76. Tem que treinar cálculo mental, hein? Dividir os números ali. Eu sou ruim disso, hein? Quando treinar pra fazer, eu fico pesquisando macetinhos de matemático pra fazer como faz aula. Cálculo mental, dessas coisas. Ajuda mais. Ajuda. Eu sou meio ruim disso, assim. Eu comecei tarde a pensar nisso, porque eu sempre, na faculdade de exatas, você fica bitolado a calculadora, porque você usa calculadora para tudo. Então, você sai da faculdade e você não sabe multiplicar 2 vezes 2. Você precisa pegar a calculadora para fazer. Então, depois que eu tive que treinar isso, então aí eu sou meio enferrujado. Você vai ficando velho, vai perdendo. Vocês são novos, seu cérebro é aberto. Tudo que falar, vocês aprendem. Agora eu já vou ficando velho, vai ficando cansado. O HD vai enchendo, né? Tanto de informação que vai entrando aqui, chega uma hora que... Agora eu vou somar. 6 com 4, 10, 12. Vai 1. 7, 7 com 3, 10, 14. Vai 1, 2, 3. 342. Beleza. Já temos a massa desse cara aqui, né? Vou escrever aqui, tá? Ó, 342. Não dá para enxergar nada. Mas tá aí. CO2. Dá para fazer no cantinho aqui, ó. CO2. Porque eu não tenho espaço. Eu vou precisar daqui para fazer a regra de 3. Então, eu vou deixar esse espaço para a regra de 3. Vou fazer aqui no cantinho. C e do O. O C vale 12. Tá aqui, ó. Vai lá e escreve. O O vale 16. Esses principais, assim, carbono, oxigênio e hidrogênio, C, H e O, você decora porque usa muito, né? O carbono, eu vou multiplicar pela quantidade. Quantos carbonos eu tenho aqui? Só 1. Então, multiplica por 1, vai dar 12. Oxigênio, eu tenho 2. Então, vou multiplicar por 2. Vai dar 32. Aí o resultado, 44, né? 44. 2 com 2, 4. 3 com 4. Só que olha só. Aqui, ó, esse cálculo que eu fiz é para 1 mol de molécula de CO2. Só que eu tenho 12 mols. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar meu 44 vezes 12. Aí, 528. 528. Beleza. 528. Tá. Então, eu não vou copiar a fórmula dos caras aqui, porque o espaço é curto e a fórmula é grande. Vou ter o CO2 e a sacarose ali do outro lado. Então, assim, as massas. O que está rolando aí? Eu estou tendo 528 gramas do CO2, produzem 342 gramas da sacarose. Aí agora eu volto lá no enunciado. Isso é assim que é o cálculo estequiométrico. Você armou primeiro, volta no enunciado, porque eu já não lembro mais o que ele queria. A massa de C12H22A11, que é sacarose. Então, ele quer saber a massa dele que será produzida. Então, meu X vai ser aqui, ó. Aqui está a sacarose, tá? Vou ter que escrever essa desgrama. C12H22O11. Ele quer saber a massa dele que vai ser produzida. Então, meu X vai ser aqui. É isso que eu quero saber. Pela conversão de 150 gramas de CO2. Opa, aqui é o CO2. São 150 gramas dele, de CO2 que está sendo utilizado. Então, pronto. Achei minha regra de 3. O trabalho da química é isso, é até aqui. O trabalho de química foi identificar o problema, calcular as massas molares de cada um e armar a regra de 3. Eu acho que vai dar 97,1. O final já tá. Então, 28 vezes x, 150 vezes 342. Meu x é igual a... vamos colocar o resultado final. Fala para mim de novo, que eu já esqueci. Emily? Calma aí que eu apaguei, peraí. Você falou, eu esqueci.
500 e pouco, parece, 22. Esse vezes esse, dividido por esse. 97. 97, Vê se vai dar isso. 97,1. 1. Deixa eu pegar a calculadora aqui para ver se é isso mesmo. Oxe. Vou tirar aqui. 150 vezes 342. Vocês estão vendo qual que é o problema disso daqui no Enem? O problema é ficar fazendo essas continhas sem ter espaço e na mão. Esse é o problema. Porque isso daqui consome um tempo desgraçado. Ó, 150 vezes 342 vai dar 5.000. Tá certo, tá certo. Ah, tá. Fechou. 97,1. 1,15, na verdade, né? Qual a resposta aqui mais próxima? 97,2. Esse cara aqui, pronto. É ele. Tá? Então, pronto. Esse é um cálculo normal de estequiometria que cai na maioria dos vestibulares. Você pegar, por exemplo, aquele do desafio CDB, ou a prova da CDB mesmo, ou o vestibular da Uniderp, todos têm uma questão de estequiometria nesse formato aqui. Nesse formatinho aqui. Igualzinho. Todos vão ter. Aí você pega o vestibular da UFMS, vestibular da UFGD, da UEMS, tudo tem uma questão de estequiometria nesse formato aqui. Tá? Já o Enem, se vira assim, você ergue a mão pro céu, porque tá fácil. Porque o Enem vem assim, ó. Assim, ó. Ó, misturando com química orgânica. Então, o Enem, ele vem mais pesado. Por isso que eu falo, o Enem, o que tem mais pesado de estequiometria é o que está no Enem. Tá? E isso eu vou deixar para resolver em sala. Presencial. E detalhe, tá? O presencial nós vamos gravar as aulas também. Para ficar, para quem quiser revisar, ou não pôde ir, precisei faltar. Então, a aula vai ficar gravada. Mas o ideal é que vocês estejam presentes, tá? Esse é o ideal. Não é para, a aula está gravada, eu não vou na aula. Não, porque você perde muita coisa, né? Que rola ali a interação. Por aquecimento. Esse aqui, a outra. De massa também. Olha só que esse exercício ele não me deu a equação química. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que escrever ela. Então, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Mas vamos ver qual é a visão. Como que faz para montar a equação?